Segundo, quando ele traz a ideia para nós de santo e agradável. Ou seja, a partir do momento que eu me converti à fé em Cristo, eu preciso entender que agora eu caminho num processo de santificação e agradável aos olhos do Senhor. Eu faço o que é agradável a Ele, não agradável a mim. Eu faço o que é bom para Ele, não o que é bom para mim. Porque nem sempre aquilo que é bom para mim vai ser bom para Ele. E eu sei que aquilo que é bom para Ele, na verdade, vai ser excelente para mim. Aí Paulo diz, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é muito melhor se submeter à vontade dele para a minha vida. Ele é santo. Então, santo vem de uma expressão hebraica chamada kadosh, né? Se você mudar o radical de kadosh para kadesh, traz para nós o sentido da palavra separado. Então ele não se mistura. Ele é separado, ele é santo. Que o vosso corpo seja em sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Então, a renúncia, o sacrifício, ele faz parte de uma consciência que eu tenho de agradar a Deus. E Paulo diz que tudo isso é culto. Então, quando eu renuncio, eu cultuo. Quando eu entrego o meu corpo como sacrifício, eu cultuo. Quando eu abro mão de alguma coisa para agradar a Deus, eu cultuo. Isso é culto. É o vosso culto racional. Agora perceba, Paulo está dizendo também que isso é racional. Eu não faço sem consciência. Eu não faço sem conhecimento do que eu estou fazendo. Não é fazer por fazer, não é viver por viver, né? Eu falei até isso esses dias na live. Tem gente que começa a fazer um jejum, aí fala assim, eu estou fazendo um jejum para Deus, estou sacrificando uma certa área, só que o camarada só fica sem comer. E depois volta a comer de novo. Então isso não tem nada a ver com um propósito espiritual. Por quê? Porque tem que ser racional e tem que ser culto. Não é só abrir mão. Porque jejuar, tem gente que é do mundo que jejua. Então o período que eu tiro para me envolver com Deus, para jejuar, para abrir mão de alguma coisa, eu vou passar tempo com Deus. Ao mesmo tempo que eu abro mão de alguma coisa, eu estou cultuando, eu estou louvando, eu estou entregando algo para Ele. Entendeu? Então não é só abrir mão, é ter consciência que aquele momento eu estou fazendo culto, eu estou entregando, eu estou adorando, eu estou orando, eu estou louvando, né? E ele diz que isso é o vosso culto racional, né? Então, o meu sacrifício faz parte do culto. Aquilo que eu abro mão faz parte do culto. Existem coisas que eu quero fazer, mas às vezes a minha carne, mas às vezes eu não faço porque eu sei que eu vou agradar a minha carne, não Deus. Existem coisas que eu tenho vontade de fazer, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu quero agradar a Deus. Então eu prefiro cultuar a Deus com um sacrifício vivo, com uma adoração verdadeira, do que simplesmente agradar as minhas vontades e esses impulsos adâmicos que eu tenho me levarem para longe de Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e vontade, qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Eu já falei sobre esse versículo diversas vezes. O versículo 2, então, ele confirma o que está dizendo no versículo 1, sobre a importância de você não praticar as ações do mundo, mas transformar a tua mente para agradar a vontade de Deus. Porque você jamais vai conseguir mudar algumas ações suas por fora se você primeiro não renovar a sua mente. Se não tiver renovação na mente pela palavra, você não consegue mudar comportamento, você não consegue mudar suas atitudes, você não consegue mudar a tua vida. Por isso que os maiores conflitos que você vai enfrentar é na sua mente, sabe? As maiores guerras que você vai enfrentar é na sua mente. A depressão nasce na mente, o suicídio que o cara se mata nasce na mente, os conflitos internos nascem na mente, a consumação do pecado nasce na mente, o adultério nasce na mente, a vontade e o desejo e a consumação de cair, tudo nasce na mente. Por isso que é aqui que vai ser o meu campo de batalha. Aqui que vai ser meu campo de batalha, porque é aqui que eu vou enfrentar as maiores guerras.
os maiores complexos, os maiores traumas, os maiores problemas. É aqui que o diabo quer atacar, para fazer com que a minha mente seja influenciada pelo mundo que eu vivo, seja influenciada pela Babilônia, seja influenciada pela corrupção, seja influenciada pela injustiça. Aí você vive hoje num país que constantemente você é influenciado por sentimentos que tentam te levar ao erro, porque você percebe a injustiça, você percebe a falta de compaixão, a falta de empatia. Isso faz criar em você aqueles impulsos carnais para tentar fazer você viver no caminho da Babilônia. Por isso eu não devo viver pelas normas desse mundo, pela mentalidade desse mundo, pela consciência desse mundo, mas transformar a minha mente pela palavra, para que através disso eu experimente a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Então Paulo está dizendo para mim que se eu fizer isso, entregar o meu corpo como sacrifício vivo, viver uma vida de separação, não me conformar com o mundo que eu vivo, mas transformar minha mentalidade pela palavra, eu vou experimentar a vontade de Deus para minha vida, que é muito melhor do que a minha vontade. Porque sempre aquilo que Deus tem para mim vai ser melhor do que as minhas próprias escolhas, né? A vontade de Deus sempre vai ser melhor. Os pensamentos de Deus são sempre mais altos que os meus, são melhores que os meus. Então eu preciso me submeter a isso aqui que Paulo está colocando, para experimentar esse resultado da vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Aí ele continua: porque pela graça que nos é dado, digo cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. E essa expressão aqui é uma expressão interessante, né? Quando ele fala assim, mas saiba com temperança, em outras palavras ele está dizendo o seguinte: não seja arrogante. Porque agora ele vai partir para o sentido do corpo de Cristo. Ele vai partir para o sentido de membros dentro do corpo. Então, tudo aquilo que você procurar saber, que você saiba com temperança. Ou seja, não seja arrogante. Não deixe com que o teu conhecimento venha gerar no teu coração uma prepotência, um orgulho, uma soberba, a ponto de você achar que tudo que você sabe só tem por causa do teu próprio mérito, só tem por causa da tua própria glória, quando na verdade você não pode se envaidecer por causa dos dons que você tem, por causa do ministério que Deus te deu, por causa da chamada que você tem, por causa do conhecimento que você tem, mas que você use isso com humildade, que você use isso com fidelidade, né? Aí Paulo desperta aqui a igreja a não deixar a arrogância dominar o seu coração. Por quê? Porque existem pessoas que são manipuladas pela soberba, pelo orgulho. O problema, às vezes, não é você crescer. O problema é quando você deixa o orgulho dominar a tua mente, o teu coração. O problema não é você conquistar muitas coisas com Deus. O problema é quando você deixa com que essas certas conquistas se transformem em prepotência. Aí por causa do teu dom e do teu talento você menospreza, você maltrata, você fere, você machuca. Então eu não posso usar do dom que Deus me deu para menosprezar alguém ou para fazer com que alguém se sinta inferior a mim. Mas pelo contrário, eu tenho que usar o meu dom para servir a igreja, que é o que eu estou fazendo aqui nessa live. Eu estou servindo você. Eu estou lhe servindo com o dom que Deus colocou sobre a minha vida. Eu preciso entender que esse dom, a glória dele é para Deus, a glória dele não é para mim. E a partir do momento que eu entendo que a glória é para mim, que o culto é para mim, aí, meu amigo, eu já me perdi há muito tempo e saí do sentido daquilo que Deus tem reservado para a sua igreja. Por isso ele diz: para que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, quando você crescer, não deixe com que o seu talento ou o seu dom te domine. Quando você crescer, não deixe com que a soberba te domine. Jamais ache que você canta, prega, opera, profetiza, se manifesta para o teu próprio mérito.
ou porque você conhece um pouco, ou porque você tem uma faculdade, ou porque você fala 3 idiomas, ou porque você tem, sabe, outras formações. Não usa daquilo que Deus te deu para você menosprezar o outro. Não só em questão de dom, mas em questão de talento também. Sabe, não faça isso porque aí você não vai servir a Deus de maneira correta. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Tiago falou sobre isso, que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde.